Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da folha da sua prostituição. Os da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Esse texto é Apocalipse 18, verso 1 ao verso 3. Nós estamos dando início hoje a outro programa da série Saindo da Babilônia. Você não pode perder. Sem dúvida, o programa final sobre esse tema, mostrando o que se deve fazer e observar para se verificar se realmente saiu ou se continua na Babilônia. Você não pode perder, não saia daí. Vamos assistir mais uma vez uma chamada para a nossa viagem de janeiro de 2017, que está programada pelo Eterno. Tenho certeza que se você for um chamado, você estará conosco. Então não saia daí, dentro de instantes voltaremos com a parte final do programa A Voz de Israel, com o tema Saindo da Babilônia. לשוני אוי לחיכי אם לא אזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני Você assistiu mais uma vez uma chamada para a nossa viagem em janeiro de 2017. Eu creio que você não pode perder essa oportunidade. É uma oportunidade realmente imperdível. Não existe esse valor com a empresa do gabarito, que é o Extravel, levando pessoas nesse roteiro que nós estamos promovendo, Paris, Egito, Israel, por esse valor. Não existe, você não vai encontrar isso em nenhum lugar desse país, em nenhuma operadora, com a qualidade de serviço e com esse roteiro. E digo mais a você, não se engane, porque talvez esteja pensando que nós, em nossas caravanas, vamos fazer proselitismo. Não fazemos isso. Pelo contrário, nós proibimos veementemente as pessoas que viajam conosco a fazer proselitismo, a falar daquilo que ela acha que é certo ou que é errado. Não aceitamos isso. Nós não fazemos acepção de pessoas nas nossas caravanas e proibimos veementemente, como dissemos, proselitismo. Você vai ouvir o guia falar e, quando é necessário, faremos uma leitura do texto que abrange aquele local e é isso. E se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, que faça depois. Nós não entramos nesse mérito de fulano cria assim ou cria assado. Não importa para nós isso. O que importa é que você vá, ouça e veja com seus próprios olhos o que você tem que conhecer da Terra Santa. Então, se você está com esse pensamento de que a Voz de Israel, porque o programa falamos coisas aqui que com certeza foge ao normal, foge à prática cristã das pessoas que creem num Deus que a Bíblia não apresenta, nós não falamos disso na nossa caravana. Então fique tranquilo com relação a isso.
ficar despreocupado, porque não existe isso, eu posso te garantir. Agora, não perca essa oportunidade, não perca, porque está imperdível. E hoje vamos dar continuação à série Programação da Babilônia, desse tema, encerrando de uma vez esse assunto. E eu comecei o programa lendo o livro de Apocalipse, o capítulo 18, verso 1 e 3, na versão NVI. Vou ler esse mesmo texto na versão da Brit Hadashah, do hebraico mais aproximado do original. Vamos ver Apocalipse, Revelação 18, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra: depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa. Ela caiu, Babel a grande. Ela se tornou um lar para os demônios, casa de todo espírito imundo, casa para toda ave impura e odiosa. Porque todas as nações beberam do vinho da fúria de Deus por causa da sua prostituição. Sim, os reis da terra se prostituíram com ela, e de seu grande amor, e de seu amor incontido pelo luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram, e de seu amor incontido pelo luxo excessivo, os negociantes da terra enriqueceram. Veja que esse texto está falando de Babilônia, a grande Babilônia, a Babel que caiu. E infelizmente, eu creio, você talvez pense dessa forma, as pessoas acreditam que a Babilônia é a Igreja Católica, e somente a Igreja Católica. Já falamos disso, vou repetir mais uma vez. O texto não fala disso. Você está falando de uma grande confusão religiosa que vem da palavra Babilônia, que quer dizer a porta dos deuses. Porta dos deuses. Por quê? Porque há nessa palavra o significado da adoração a vários deuses. O politeísmo era a religião do mundo antigo, do mundo pós-diluviano. Até os dias de hoje, o mundo continua sendo politeísta. A Babel é isso, Babilônia é tudo isso. Obviamente que a igreja, como a conhecemos hoje, essa igreja que trouxe essas filhas que são chamadas de prostitutas, que hoje acusam a própria mãe, falam mal da própria mãe porque taxam a sua mãe de prostituta e se esquecem que são filhos de prostituta. Praticam as mesmas coisas. Isso não difere de nenhuma religião na Terra. Todas são Babel, todas são confusão, porque não existe unidade em nenhuma religião na Terra. Não existe. Há sempre confusão, há sempre racha, as pessoas não se entendem dentro dessas caixas de religiões pela Terra. Infelizmente é isso que as pessoas não entendem e taxam Babilônia como igreja católica. Isso é um trabalho do inimigo, certamente, para jogar uma cortina de fumaça para se esconder, para esconder os seus demônios, como aqui o texto falou, que enriqueceram, e hoje tem enriquecido com essa confusão, enganando pessoas que estão incautas, indoutas, que não têm interesse, não têm compromisso com a palavra, e vão atrás de qualquer pessoa que sabe falar bem, que tem um dom de oratória, que tem algum conhecimento, veste uma roupa assim ou assado, para atrair e enganar, porque isso é o trabalho do demônio. Cortina de fumaça. E como disse, vou repetir mais uma vez aqui, todas essas igrejas, todas, sem exceção, a maioria das pessoas que frequentam essas igrejas, pertence a essa caverna de bandidos. Todas são cavernas de bandidos. Obviamente, não estou dizendo que todas as pessoas que estão nessas cavernas são bandidos, porque se assim eu estiver dizendo isso, eu estava contradizendo a palavra, porque nós vamos ler agora, na sequência desse texto, Apocalipse 18, verso 4 até o verso 6, o que a Bíblia diz acerca desse povo que está misturado com essa raiz desgraçada de Caim, que se misturou com a raiz de Sete. Vamos ler pela versão NVI, primeiramente, aqui, Apocalipse 18, verso 4 até o verso 6. Diz assim: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam até o céu,
e Deus se lembrou de seus crimes. Retribua-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez. Misture para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Vamos ler também agora na versão de Hadashah, no hebraico, na próxima original. Então ouviu a voz do céu dizer: meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas, porque os seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu. E Deus se lembrou dos seus crimes, retribua-lhe como ela fez. Pague-lhe o dobro por seus atos. Usem o cálice que ela misturava, para misturar-lhe uma porção dupla. Esse texto é claro. O Eterno não está pedindo a mim e a você que o conhece, que observa a sua palavra, que anda segundo os seus mandamentos, os seus motivos, ordenanças. Não está pedindo a mim, está pedindo a mim e a você, não está fazendo isso, está dizendo, está dando uma ordem, ele está dizendo: saia dela, povo meu, saia porque o fim está chegando. Se você tiver ouvido para ouvir isso, como Apocalipse trata isso desde o começo do capítulo 1 até o capítulo 3, as 7 igrejas a quem foi enviado a carta às 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, termina sempre dizendo que a igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, que é o Espírito de Deus, está dizendo às igrejas, dizendo à comunidade de Israel. Porque não existe outra comunidade, não existe igreja, como nós estamos lendo nessa palavra do Brit Hadashah no Novo Testamento. A igreja é uma comunidade que na verdade é a união de pessoas que amam ao Deus da Bíblia, que observam os mandamentos, que foi conhecida na antiguidade como sinagoga. E sinagoga também ela não está fora da Babilônia. A maioria das sinagogas hoje do mundo também é uma caverna de bandidos. Infelizmente é isso, e eu não tenho aqui nenhum receio de falar isso, porque eu tenho experiência, eu tenho visto isso, observado pessoas, como disse, que se vestem como judeus, falam como judeus, usam traje de judeus no seu físico externamente, mas no seu coração é bem longe da terra. É aquilo que o Mashiach chamou de sinagoga de Satanás, sinagoga de Satã. Carregam o espírito do demônio no seu corpo, enganando as pessoas, e isso está espalhado por toda a terra. Então, como estamos falando, é isso que infelizmente as pessoas não querem ver. Na verdade, dão uma de João sem braço, sabem que estão erradas, mas querem continuar no erro. E isso certamente acontece porque a maioria dessas pessoas não tem nada a ver com o Eterno, embora ande com Bíblia, vá para a igreja, vá para a sua reunião, ande com o seu guru, o seu profeta, mas o seu coração está muito longe de viver essa palavra, que na verdade, de verdade, é a verdade. Porque só essa palavra fala de um Deus, repito isso aqui mais uma vez, que fala de um povo, profetiza sobre esse povo, e as profecias dele se cumprem de verdade sobre esse povo, sobre esse país, a nação de Israel. Ou tem outro povo na terra, existe uma história mitológica que alguém fala de um Deus que profetizou sobre um povo, e hoje se tem a prova que isso aconteceu e está acontecendo, a não ser sobre Israel. Não existe outra prova. Então, a prova cabal de que Deus existe, e essa prova é verdadeira, é que ele fala de um povo, e sobre esse povo as coisas que ele falou se cumprem. E é só sobre o povo judeu, o povo de Israel, que é o único povo que Deus tem. O Eterno não tem 2 povos, tem um povo só. Esse povo chama-se Israel, e o seu povo é povo escolhido, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva, que está, infelizmente, ou felizmente, porque se não fosse por essa decisão do Eterno em espalhar seu povo por a terra para purificar, para trabalhar, para limpar a sujeira da mistura da raiz de Caim com Sete, eu não estaria aqui levando para você esse programa, e outros que também estão saindo dessa desgraça, do engano que é a Babilônia, dessa confusão de estar presente obrigatoriamente num templo, louvando ao Deus que não conhece, que não serve de verdade, só falam isso da boca para fora, o coração bem longe dele, porque é isso que a Bíblia nos afirma, e ninguém pode, de sua consciência, negar esse fato. E eu quero
dizer a você que o Eterno está trabalhando e purificando. E vou mostrar agora, para encerrar esse programa de hoje, e essa série Saindo da Babilônia, você vai ver até o final do programa, o quanto você está ou você não está na Babilônia. Quero ler, provando que o Eterno jogou, permitiu o povo a se matar, a se perder pelas suas próprias vontades carnais, atendendo os seus interesses carnais, e muitos pagaram caro e ainda tem pago muito caro. Não é à toa que ocorreu os holocaustos da vida, da Segunda Guerra Mundial, da Croácia, todas essas desgraças de mortes por causa da religião, pessoas que têm o sangue de Abraão misturado com a raiz de Caim, que veio através dos filhos de Caim, trazendo essa Babel, essa confusão, essa porta de entrada para a adoração a vários deuses. Afinal de contas, como disse, Babilônia significa a porta dos deuses, a entrada para a adoração politeísta, e é isso que nós estamos vendo no dia de hoje, com essa chamada mundial do ecumenismo, voltando à desgraça da Babilônia, da adoração politeísta. Essa é a verdade, que você talvez não goste de ouvir, nem queira ouvir, mas é isso que nós estamos aqui mostrando para você. Eu espero que na leitura desse texto você entenda muito bem o que nós estamos falando. Vamos ler aqui agora Ezequiel 20. Vamos ler Ezequiel 20, o verso 39 ao verso 44. Vamos ler pela NVI primeiro. NVI, Ezequiel 20, o verso 39 ao verso 44. Ezequiel 20. Diz assim a palavra do Eterno aqui nessa versão da NVI. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com seus ídolos, pois no meu santo monte, presta atenção, pois no meu santo monte, em mesmo lugar, no alto monte de Israel, não é em toda a terra, no monte de Israel, que é o país de Israel, está falando aqui, palavra do soberano, o Senhor, na sua terra, a terra de Adonai, está dizendo aqui, diz, toda a nação de Israel, toda a nação de Israel, quer dizer, o povo de Israel, o povo que é o povo de Deus, que está espalhado por toda a terra, nessa raiz misturada de Caim com Sete, vai fazer o que lá? Diz que me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês forem espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Então o mundo vai reconhecer que realmente Israel é o povo de Deus e que Deus existe por causa de Israel. É isso que eu estou dizendo. Vocês saberão que eu, Senhor, que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar a seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas. Ó nação de Israel, palavra do Senhor, o soberano de Israel. Vamos ler também essa parte aqui na versão do Tanar, Ezequiel 20, do 39 ao 44. Diz assim, Ezequiel 20 ao 44, diz: quanto a você, casa de Israel, eis que Adonai Elohim diz: vão servir a seus ídolos, cada um de vocês. Todavia, depois disso, eu juro a vocês, vocês ouvirão a mim
e não mais profanarão o meu santo nome, com suas oferendas e com seus ídolos, pois em meu monte, o alto monte de Israel, diz Adonai Elohim, toda a casa de Israel, todos eles me servirão na terra. Eu os receberei ali e vou requerer suas contribuições, o melhor de suas ofertas e todas as suas coisas consagradas. Eu os aceitarei com seus incensos aromáticos, quando eu os trouxer dentre os povos e os ajuntar dentre as nações para onde vocês forem espalhados. E por meio de vocês manifestarei minha santidade aos olhos das nações. Vocês saberão que eu sou Adonai quando eu os trouxer para a terra de Israel. Quando eu os trouxer para a terra de Israel, em outro lugar, para dentro do país Israel, que eu jurei com mão levantada dar a seus antepassados. Assim, vocês se lembrarão de seu comportamento e de todas as coisas que fizeram, com as quais se corromperam, e passarão a odiar a si mesmo por todos os males que cometeram. Vocês saberão que eu sou Adonai quando lidar com vocês de forma que preserve meu nome, e não segundo os seus maus caminhos e ações corruptas. Casa de Israel, diz Adonai Elohim. É ululante, é óbvio para qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência perceber que o Eterno está e sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Ele sabe mais do que qualquer ser no universo o que é melhor e como as coisas irão acontecer, porque ele é onisciente. Só ele é onisciente, não há outro onisciente, nunca houve e jamais haverá. Só o Eterno é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então ele permitiu esse povo por um tempo a se perder na desgraça e pagar o caro. Quem assiste os filmes sobre o Holocausto, quem conhece o campo de Dachau na Alemanha, como nós conhecemos, e alguns campos de concentração que Hitler e a Alemanha nazista usou contra os judeus, e em toda a parte da própria Polônia, na Croácia, as tragédias, as mortes horrendas que sofreram os judeus e também outros povos, e você acha que isso era por acaso? Aconteceu sem a permissão do Eterno? Isso aí é quem não crê que o Eterno existe. É aquele que crê que o Eterno, o Criador do céu e da terra, ele é só amor, ele é amor. Você fala que não presta e você vai ser perdoado por ele. Vai passar na sua cabeça e não, ficou assim, faça o que ele quer fazer e não pague por isso. Não, já disse que o Eterno é bem claro. A alma que pecar, essa morrerá. É bem claro. Diz também que ele perdoa os pecados, mas não inocenta o culpado. Obviamente que essas pessoas que foram trucidadas no Holocausto e que têm sido trucidadas todos os dias por esse mundo afora, não podemos dizer nem afirmar, em hipótese nenhuma, que elas estão no Olam Hazé do inferno, a vida eterna, sofrimento eternamente. Não, de maneira nenhuma, não estamos dizendo isso, estamos dizendo que o Eterno fez justiça. Pai que cuida e zela por sua família, às vezes só atende o que a pessoa precisa dessa forma, na dor. Tem pessoas que só vêm para casa, só voltam para se arrependem dos seus maus caminhos pela dor. O Eterno permitiu, você está vendo isso aí, ele dizer que faria assim, mas no tempo certo, ele está trazendo seu povo de volta para Israel. Não há outro lugar no mundo que o povo de Deus vai estar lá. Não há ressurreição em outro lugar da terra, a não ser Israel. Porque é lá que é o lugar, lá é a cidade eterna do Yahvé, do Eterno, é Jerusalém. Não existe outra cidade que seja eternizada, a não ser Jerusalém. Jerusalém é uma representação do Olam Rabá, do mundo futuro, do mundo perfeito que o Eterno criou na figura de Yeshua Ben Yosef, o modelo padrão de um homem perfeito, do ser perfeito, que foi Yeshua Ben Yosef. Não há outro além dele. A perfeição foi criada em Yeshua. O próprio Eterno o criou antes que não existisse. Nesse mundo é aquela história do filme que o Eterno está vendo, começando pelo final. Ele fez a história começando pelo final, e agora está passando a história para quem pode assistir. Ele está vendo tudo, ele sabe por quê, quem vai se perder e quem não vai se perder. Por isso, algumas pessoas não entendem o que é predestinação no Eterno.
O Eterno está vendo o que ele já viu. Ele fez um filme, a Bíblia já passou, e ele já viu isso, o Olam Rabá está perfeito, ele sabe que era Olam Rabá, e agora está contando essa história, quando começou, até chegar o Olam Rabá. Não sei se você está me entendendo, mas veja só, ele fez um mundo perfeito, terminou no Shabat, disse, está perfeito, eu descansei, é isso que eu quero, não cabe mais tirar e nem pôr, não cabe mais nada aqui, é perfeito, é isso que eu quero. Descansou, a palavra da criação é essa, descansou. O Eterno criou tudo, no sétimo dia descansou, e o santificou esse dia, porque esse dia é santificado porque é o mundo separado do Eterno. O Olam Rabá é essa figura de Jerusalém eterna, a noiva que as pessoas pensam que a noiva é a igreja, não tem a Bíblia diz, leia Apocalipse, só para bem claro dizer que via a noiva descer do céu, a nova Jerusalém adornada, é a cidade perfeita, o mundo perfeito, o Olam Rabá, o mundo maravilhoso que ninguém jamais imaginou, olha, nenhum viu, nem ouvido ouviu que tem nessa cidade, mas a terra, como perfeito é, fez tudo perfeito, e é isso que ele quer para aqueles que estão vivendo nesse mundo, Olam Hazek, mas que são pessoas dele, e ele está trabalhando, purificando, e veio tirando desde o começo, como você viu, através de Nimrod, depois veio a parte de Abraão saindo dos caldeus, aí vai José para o Egito, depois Jacó, e aí depois vai saindo, sai de lá e vai para a Babilônia, depois que isso aqui é de Canaã, 70 anos na Babilônia, antes já tinham sido cativos dos assírios, mas o Eterno trabalhando, purificando, queimando aqueles que deveriam ser queimados, e vai queimar muitos que deverão ser queimados, e digo mais uma vez aqui, abro esse parênteses para dizer que nem todos queimados, de verdade, são queimados para o inferno, vão queimar no fogo eterno, onde o verbo não morre. Não estamos dizendo isso, mas fez, paga. Eterno é justiça, ele é justo, é isso que está mostrando aqui, com esse povo que ele purificou, e esse povo irá adorá-lo em Jerusalém, em Israel. O país é Israel, não é outro lugar do mundo, Israel. E se você tem dúvida disso, infelizmente não sou eu que vou tirar isso do coração, porque eu acho mais claro do que isso, é impossível você entender que nós estamos aqui se tentando passar e você não entendeu. Eu não sei explicar de outra forma, eu acredito que você jamais vai achar esse caminho, se você não entendeu o que nós explicamos nessa série. E veja bem, saia dela, povo meu. Saia, não é? Eu não estou pedindo, estou mandando, saia dela, povo meu. Saia dela. Para que você não participe das suas pragas, dos seus pecados, você sejam punidos por isso. Você quer continuar na Babilônia? Continue. Já disse e repito, o Eterno não precisa de templo para ser adorado. O templo que quer ser adorado é você, é seu coração limpo, sua alma limpa. Esse vai fazer valer as palavras de Yeshua no sermão da montanha, o sermão mais famoso que se fala na terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Limpo de coração, alma limpa, pessoas com o corpo pronto, templo para a morada do Senhor. Esse sim vai ver Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, e confirma, você vê Apocalipse 21, 22, o João disse, não havia templo no céu, não há mais templo na Nova Jerusalém, na Nova Terra, no Olam Rabá não existe templo. E eu quero encerrar o programa hoje lendo o que eu falei agora, e que confirma essa palavra de Apocalipse, o que Jeremias escreveu no capítulo 31, que é outra polêmica, outra coisa que tem trazido muita confusão da igreja, as pessoas falando de nova aliança, sem entender nada de nova aliança, achando que a nova aliança foi que esse Deus que criaram quebrou a aliança, a palavra do Eterno. Como o Eterno fosse homem para mentir, tivesse duas palavras, duas medidas. Nada disso. Vou ler Jeremias 31 para você, do verso 31 ao verso 34. Vamos começar pela NVI. 31, Jeremias 31 a 34. E você veja aí se faz sentido o que nós estamos aqui falando. Diz assim a palavra de Jeremias, trazida ao povo de Israel, que estava no cativeiro da Babilônia.
o que é que o Eterno está dizendo? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Presta atenção, eu vou repetir. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, veja qual é a aliança: a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, presta atenção, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheçam o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Vamos ler esse mesmo texto aqui na versão do Tanar, versão hebraica mais próxima do original. Jeremias, Yahu, 31 a 34. Diz assim essa versão. Vamos lá. Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles, fiel, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá, a minha lei, dentro deles, e a escreverei em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque perdoarei os pecados deles, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. E nunca mais me lembrarei de seus pecados. Perdoarei os pecados deles, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Por quê? Isso é simples. A Bíblia diz que quando você se arrepende dos seus pecados, ele os joga no fundo do mar, e ele não lembra mais. Por que não lembra mais? Porque você se tornou santo, se tornou puro, limpo. Deus não pode ver sujeira. Não existe sujeira no Olam Rabá. Imundos, idólatras, homossexuais, mentirosos, ladrões, roubadores, efeminados, essas pessoas não estão no Olam Rabá. É lei Apocalipse. Veja Apocalipse 22, 21 e 22, você vai ver que fala sobre essas coisas. Você duvida? Há quem acredita que isso seja uma balela. Você está apostando, você está fazendo uma roleta russa, como eu costumo dizer isso, um revólver, um tambor de 6 balas, você tirou uma bala do tambor, fechou o tambor e está rodando o tambor e atirando na sua cabeça. Cuidado, porque a chance de você se dar mal é muito alta. Pense nisso. Pense nisso. Saia da Babilônia, povo meu. Saia dela. Babilônia, como eu disse, eu repeti agora, são todas as igrejas. Não há judaísmo, nenhum judaísmo deixa de ser Babilônia. Todos são Babilônia. Pessoas que se vestem, falam como judeus, Babilônia. Agora, dentro dessa caverna de bandido, há pessoas que são de verdade servos do Eterno. E o Eterno está trabalhando em toda a parte do mundo. Então, igreja evangélica, católica, budista, espírita, essas igrejas que chamam LBV e muitas outras religiões cristãs desse mundo e outras religiões que o mundo tem, que são mais de 3.000, todas elas são Babilônia, é porta dos deuses, é por onde os deuses, o politeísmo entra. E é isso que o mundo está querendo trazer de volta, a Babilônia de Nimrod, o ecumenismo, onde todas as pessoas cultuam ao seu próprio Deus. E não é nada de estranho saber que muita gente é o seu próprio Deus. Ela é o seu próprio Deus. Babilônia, porta dos deuses. É isso que a palavra está dizendo, porta dos deuses. Traduzindo
passagem para politeísmo, passagem para adoração a deuses falsos. Porque nenhum desses deuses tem uma prova cabal que ele existe, a não ser esse Deus da Bíblia. Embora seja um livro que está contaminado, infiltrado pela pena mentirosa do escriba, porque essa é a palavra que está escrita na Bíblia, em Jeremias 6, a pena mentirosa dos escribas, disse o Senhor, estão dizendo coisas que ele não disse. E as pessoas que não estudam, que não percebem, não têm discernimento, infelizmente, eu lamento, por isso eu fico triste, mas o Senhor é o Eterno, essas todas as coisas. Ele sabe por que os estão perdidos. Por que esses estão perdidos? Porque esses estão perdidos. Não sou eu que vou dizer quem está perdido e quem está salvo. Quem sou eu? Quem é você? Não somos nada, somos apenas servos, procurando ser bons servos para trazer a palavra que salva. Na verdade, ela liberta, ela cura e ela salva. É a palavra verdadeira, a que está escrita em que bem disse Yeshua bem certo, que falei no programa passado, vou repetir hoje, João 17, onde o Yeshua disse, e Yeshua diz bem claro: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, não é a minha palavra, a tua palavra. Yeshua trouxe o reino de Deus para a terra. O Eterno se manifestou com a voz através do Eterno, o profeta, o emissário, o corregador, o mais perfeito ser que ele criou antes que não existisse. E ele se manifestou através de todos os profetas. Obviamente que nem todos os profetas que se dizem profetas foram ou são profetas. Há, sem dúvida, os falsos profetas, e a Bíblia trata muito bem disso. Se você lê Ezequiel e Jeremias, você vai ver bem claro a unção do profeta sendo usado por Deus, falando desses falsos profetas. Você precisa ler mais a Bíblia e buscar de Deus direção para que você veja se está na Bíblia ou não. Você, lembre-se, não precisa de tempo para adorar. Pense, não estou dizendo. Não estou dizendo a você que você não deva estar com a palavra, comungando na palavra. Agora, é melhor você estar vivendo a palavra do que estar em lugares que você está sendo contaminado, instruído para o engano, para a perdição. E você, antes de qualquer coisa, é isso que eu recomendo, que é assim que vai dizer: saia dela, povo meu. Abra o seu coração, arrependa os seus pecados, olhe para mim, pela minha palavra, e siga os passos de Yeshua ben certo. Você, com certeza, estará no reino do Eterno. Estará com ele. Ele vai reinar com você, porque o Yeshua trouxe como ser uma pessoa de Deus. Está no reino dele. Ele trouxe o reino de Deus à existência. Basta você seguir os seus ensinamentos, porque o ensinamento de Yeshua nada mais, nada menos foram do que o ensinamento do Eterno. O cumprimento dos mandamentos, das ordenanças, dos estatutos que o Eterno assim terminou. E não tem nada de aí tá, com cavilação, com munganga, firula, de estudos profundos, desminar, cabala, estudo dos Talmudes babilônicos e palestino, que só confunde as pessoas, mas não traz em prática, não fala objetivamente o que as pessoas devem fazer. Coisas que não edificam, só enchem linguiça, mas na verdade não edifica ninguém nessa forma de procurar a santificação, a verdade de estar na presença do Eterno. Eu espero que você tenha entendido o que nós estamos dizendo aqui. Você não precisa de tempo. O tempo, você tem que ser o tempo. Presta atenção, vou repetir. Você não precisa de tempo. Você tem que ser o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Que o Senhor possa ter falado do seu coração, e espero que, se você tiver alguma dúvida sobre o que falei durante esses 13 programas que hoje encerramos no Ministério Saindo da Babilônia, entre em contato conosco e faça por onde nos corrigir se de verdade dissemos algo que não tem nada a ver com a palavra. Assim, me despeço de você desse programa, agradecendo pela sua audiência e rogando ao Eterno que você tenha colocado no seu coração essas palavras, cumprindo a aliança, a nova aliança que Yeshua trouxe, a verdade,
colocando essa palavra em prática no seu coração, porque Moisés, como disse, foi a palavra falada, e Yeshua foi a palavra falada e vivida, praticada. Que você também seja assim. Vamos encerrar o programa mais uma vez, como de sempre, agradecendo ao Eterno pela sua grande misericórdia sobre nossas vidas, porque se assim não fosse, não teríamos nenhuma chance de estar vivos ainda, nem aqui e nem em tempo nenhum. Vamos agradecer ao Eterno. Antes de agradecermos ao Eterno, lembrei e quero dizer a você que todas essas religiões, essas divisões do judaísmo, do cristianismo, do budismo, do islamismo, todas as religiões da terra onde há essa confusão na Babilônia, existem pessoas que têm trazido conhecimentos para confundir as pessoas que na verdade é engano. Toda sem exceção, não existe exceção. Gurus, profetas, mestres, apóstolos, tem até arcanjos. Hoje, todo tipo de gente trazendo doutrinas que não tem nada a ver com a palavra. Babilônia pura é porta dos deuses. E você não se esqueça disso. Vamos agradecer ao Eterno pela sua misericórdia. Vamos agradecer. Adonai Elohim Melech Haolam. Muito obrigado, Adonai, Senhor. Adonai Avinu, Malkeinu, seu nosso Pai e nosso Rei. Toda rabá, Yeshua, obrigado por Yeshua, Hamashim, o Messias. Toda rabá, Shalhaim, obrigado pela vida. Toda rabá, Yeshua, Ben Yosef, que é o verdadeiro Yeshua, o Ben Yosef, o Hamashir, o Messias de Israel. Mais uma vez, repetimos isso. Obrigado, porque estamos cumprindo um programa, sabendo que o Senhor assim nos permitiu fazer isso. Creio dessa forma. Se algo tenho feito que não tem sido de boa vontade, que o Senhor tem misericórdia de mim e me ajude a fazer o que é correto. O Senhor está aqui falando aquilo que eu creio, mas eu repito essa palavra. Poucos têm coragem de fazer. Mas, como disse, não devemos nada a homens antes de dever ao Senhor. Nós devemos te obedecer, antes de agradar do que agradar aos homens, como está escrito lá em livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Antes de agradar a Deus do que aos homens. É isso que estou aqui disposto a fazer. Não só agora, mas quando tiver vida debaixo desse sol. Obrigado por essa intrepidez, por essa ousadia, por essa coragem de ter esse discernimento. E para muita gente deve ser loucura, deve ser uma pessoa que está fora de si. Não me importa. O que importa é que a tua palavra está sendo levada. Eu sei quem é do Senhor. Eu ouvi do teu pai, vai ouvir a tua voz e com certeza vai seguir os passos de Yeshua. Porque o Senhor usa o Yeshua para isso, para nos trazer de volta, para nos levar para onde nós viemos. Que só volta para o Rabá quem de lá saiu. Essa história, como disse, o Senhor já conhece. Por isso nos louvamos mais uma vez. Toda rabá, Adonai, Elohim Melech Haolam, Hamevorá, Leolam, quer dizer, muito obrigado, nosso Deus. Bendito seja o Senhor para todo o sempre, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a magnificência, porque tu és o único Deus, o Deus que é o Deus de Israel. Eu espero que você tenha entendido o que falei no programa de hoje e recomendo que você assista e reassista os demais programas anteriores, medite nessas palavras, vá estudar, não creia naquilo que eu estou dizendo, não coma com as minhas mãos, vá estudar. Você não pode ensinar sem estudar, você não pode aprender sem estudar. Estude, não seja apenas um ouvinte, seja um praticante, como está escrito lá no livro de Tiago, seja um praticante da palavra. É isso que eu gostaria que você fosse. Tomara que você possa fazer isso. Termino o programa, como sempre, dizendo a você, muito obrigado pela rabá, em hebraico. Digo também, Shavuot Tov, que você tenha uma boa semana. Leitraot, até logo.